Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero tecer alguns comentários a respeito do filme Conclave. Eu assisti este filme no final de semana, de propósito. Ainda estou meio gripado, peço desculpas aí, gente. E é interessante que este filme ele tenha influenciado, ele tenha e está influenciando toda a maneira que as pessoas que não conhecem a igreja, as pessoas que não sabem absolutamente nada de cristianismo, de catolicismo, este este filme está influenciando a maneira de visão dessas pessoas, porque elas estão achando que a igreja, o conclave, é o que o filme mostra, né? Isso é um reflexo bem problemático do brasileiro. No Brasil, as pessoas elas não estudam e elas assistem filmes que retratam sobre aquilo que elas deveriam ter estudado. Então elas acreditam que aquilo que elas estão vendo é verdade. Isso, por exemplo, a gente pega na história a questão da Idade Média, por exemplo. Quem é que não se pautou no seu senso sobre história medieval a partir de filmes como Coração Valente, aquele outro que é um clássico da literatura, como é que é, meu Deus do céu, O Nome da Rosa, Cruzadas. As pessoas elas construíram toda uma visão já com concepções estabelecidas a partir de um filme, sem estudar absolutamente nada. Então, o filme Conclave, ele tem esse ponto. Ele dá uma explicação, muitos pontos ali são bem interessantes a respeito do funcionamento do conclave, que isso está dentro da documentação da igreja, mas a maneira que as discussões acontecem, a maneira que os cardeais se propõem a ser escolhidos como Papa é uma coisa totalmente absurda, extremamente materialista, extremamente gananciosa, sem nenhum fio assim da condução da igreja, e no final uma coisa assim sem precedentes. É algo absurdo que acontece. Então aqui, meus caros, agora eu quero comentar com vocês a respeito disso, comentar qual é as minhas percepções a respeito do filme e também explicar as linhas teológicas que existem, que são apresentadas por figuras de cardeais que são ali apresentadas. Eles conseguem mostrar essas questões internas dentro da igreja. Então o filme começa com a morte do Papa e o responsável, o cardeal Carmelengo, né, o cardeal responsável, que é retratado no filme como o cardeal Lawrence, lembrando, vai ter spoiler aqui, ele precisa dar as conduções para a escolha de um novo Papa. Então ele fica responsável pela condução de todo o conclave, desde a formalização até as homilias, as pregações, tudo que gira em torno do conclave, ele é o responsável. E também de evitar as influências externas dentro do conclave. O cardeal Lawrence, ele é da linha do atual Papa, que seria, dentro do filme, o Papa Francisco teria morrido. Eles, apesar de não usar este nome, mas a princípio é isso que retrata. E o cardeal Lawrence é da mesma linha do atual Papa. E o cardeal Benini, que é um cardeal que vai estar ali do lado,
era um amigo próximo do Papa, trabalhava no Vaticano, estava dentro de comissões vaticanas. Ele e o Lawrence, eles têm uma influência muito grande dentro do conclave. Então, logo depois da morte do Papa, já se inicia reuniões internas, às escondidas, tudo para uma organização política para que o Benini ele fosse o substituto do Papa atual e que mantivesse uma linha reformista. O cardeal Benini ele é a linha mais alta do progressismo. Ele quer defender, alterar, mudar vários pontos a respeito da igreja, como, por exemplo, ordenação de mulheres, casamento de segunda união, todas essas coisas, ele entra nesse quesito. Então nós temos este cardeal, Benini, que representa isso, e aí ele começa a fazer as suas artimanhas políticas para conquistar votos. Do outro lado, ao total oposto disso, nós temos um cardeal, que é o cardeal Tedesco, que é um cardeal de linha tradicional, que quer o retorno da missa tridentina, que defende o retorno do latim, que defende que a igreja ela precisa ter uma ação mais dura contra a imigração na Europa. Ele é italiano. Ele defende que o Papa ele tinha que ser europeu. Ele tem toda uma defesa ligada a um pensamento da tradição, a defesa do conservadorismo dos dogmas, sem esse progressismo. Só que o que é interessante? Que o cardeal Benini, eles passam o ar de um homem intelectualizado, de um homem aberto, de um homem que estuda, de um homem reflexivo. Essa é a figura do cardeal Benini, ou seja, do progressista. A figura do cardeal tradicional é a figura de um homem ríspido, duro, nojento, que gosta de comer, de beber vinho, que é muito... como é que eu posso dizer a palavra assim? Que é antiquado, é um homem ríspido. Então um homem veio, um padre veio beijar a mão do cardeal, ele deu um tapa na mão do cara. Tipo assim, a primeira cena daquele cardeal tradicional, eles colocaram isso. Para quê? Para que na cabeça do telespectador, o cara que defende as ideias de uma vida, de uma missa tradicional, que defende uma ideia de que a doutrina ela precisa ser seguida, que defende a questão de seguir uma pastoral mais diferente do progressismo, acolhendo, mas sem mudar as coisas da igreja, não querer alterar as coisas da igreja, que seria o exemplo do Tedesco, é o quê? É um cara burro, é um cara que não tem diálogo, que quer só impor as suas ideias, que é ríspido, que é antiquado, que come de qualquer jeito, sabe? Então, eles vão personificando linhas teológicas que existem, tá? Então, esse é um ponto bem interessante que existe no filme. Só que aquele que defende uma linha tradicional, ele é colocado com uma áurea, uma esfera, um contexto de um homem mau, enquanto o Benini é um homem intelectualizado. A história continua, e aí nós temos ali um cardeal. Tem duas coisas interessantes. Tem outros 3 cardeais que podem ser votados. Tem um que é um africano, o cardeal Ademi, que eu acho que eles não quiseram reinterpretar como o cardeal Sara, mas eles colocam um cardeal negro que tem a possibilidade muito grande de se tornar papa. Porém, um outro cardeal, que é o cardeal Tremblay, no filme, né? Ele
realizou um ato totalmente, assim, absurdo, de trazer uma mulher, uma freira, que estava lá na África, que na juventude daquele cara, enquanto ele ainda era padre recém-ordenado ou seminarista, não sei, não ficou bem claro, ele engravidou a mulher e tem um filho, e aí ele trouxe aquela mulher para lá para que ela influenciasse a cabeça dos outros cardeais contra este cardeal ADM, que seria o cardeal africano que estava ganhando muitos votos. Porém, não se deu ali nenhum exemplo de qual linha teológica ele seguiria. Muito provável dentro de um papel moderado, né? Mas ele queria se tornar papa, ele tinha apoio, estava crescendo. E aí o outro cardeal que também queria se tornar papa, o cardeal Tremblay, ele faz todo um processo para derrubar esse adversário. Além disso, para vocês terem uma ideia do processo da história, o Tremblay ele parece ser um cara da linha progressista, mas da linha progressista que quer a dominação do poder. Né? Ele quer controlar a igreja, ele quer a igreja para ele tem gana, ele é aquele cardeal carreirista, aquele político não, perdão, aquele bispo carreirista que existe, né, que quer crescer cada vez mais, e ele não tem linha, ele quer ser, não importa quem é o papa, então ele se altera de acordo com a linha do papado. Então ele vai ser progressista para agradar, se precisar ser conservador, ele vai agradar, mas ele quer tomar o poder a todo custo. E aí você faz toda uma trama lá, o cardeal Lawrence quebra o selo papal, invade o quarto do papa para pegar escritos para ver qual foi a última conversa que ele teve com esse cardeal Tremblay, e aí descobre que o cardeal Tremblay já havia sido retirado os seus votos, já tinham excluído ele do cardinalato, e ele acaba sendo exposto publicamente no meio dos cardeais, para o cardeal Lawrence expõe tudo e gera todo um conflito, toda uma discussão. E aí nós temos essas linhas, nós temos lá o cardeal Tedesco, que é a tradição, só que a tradição ela é antiquada, ela é ríspida, não é acolhedora. O cardeal Benini, que representa o progressismo, e ele é um homem reflexivo, acolhedor. Esse cardeal ADM, que não fala, e o cardeal carreirista, que é o Tremblay. Então, esse é o corpo do filme. Porém, há um fato inusitado, que aparece um cardeal que tinha tinha recebido o título do Papa de maneira oculta. O Papa tinha transformado ele em cardeal sem fazer um ato público. Inclusive, eu não fui pesquisar se isso é possível ou não. O Papa, ele ordenar um cardeal de um modo que só ele saiba que o cara é cardeal. Não sei se isso pode. A princípio, talvez possa. Eu teria que ir mais a fundo nisso, mas eu não fiz isso. Eu olhei o filme e estou aqui gravando o vídeo para contar diretamente para vocês o que eu achei. E esse cardeal, o nome dele é cardeal Benítez, Vicente Benítez, é um cardeal que estava lá no Vietnã, sei lá, ele atuava assim em zonas de guerra. E ele aparece do nada com uma carta, eu sou cardeal, quero participar da votação. Do nada, aquilo ali já deixou todo mundo meio assustado, como assim um cara apareceu aqui? E ele começa a, de uma maneira muito sutil, ganhar apoio das pessoas. E aí ocorre um fato crucial dentro do filme, que foi um ataque bomba próximo da Capela Sistina, que afetou o conclave. Os cardeais foram atingidos por estilhaços da bomba, que quebraram as janelas superiores da Capela Sistina, e aí caiu pedaços de vidro, tudo, eles se machucaram.
E aí os cardeais começaram a ficar indignados, o cardeal Tedesco começa, isso aí é culpa dos imigrantes e tal, não sei o quê, enquanto o Islã fica matando a gente, nós queremos acolher o Islã e não sei o quê e tal. Aí esse cardeal Benítez, eu ia falar Betinaz, Benítez, ele aparece do nada e começa a fazer todo um discurso. Como é que nós podemos intitular o discurso dele? Um discurso amoroso, um discurso daquela não faça, faça amor, não faça guerra, um discurso extremamente pacifista, mas bonito, assim, aquele discurso que a mídia sempre amaria ouvir. Aquilo ali impacta os outros cardeais, principalmente porque ele veio de zonas de guerra, e aí o Papa é escolhido. E quem é feita a votação, é escolhido o Papa. Quem é o Papa eleito? O Benítez. O Benítez, que foi assim um azarão, não estava dentro de nenhuma discussão. E aí, o que é outra coisa interessante? O Benítez ele é apresentado como o homem mais espiritual, o homem mais religioso, o homem de uma vida espiritual real. Então, enquanto os outros eles são apenas materialistas, principalmente o Tedesco, não é, em nenhum momento apresenta este homem como um homem de oração, então a tradição é só uma lei, é um progressismo, como se fosse um fariseu. Aí apresenta o Benítez como aquele cara espiritual, religioso, um homem que entra no âmago dos eventos, um homem profundo, um homem de virtudes, virtudes sociais expressivas, um homem que é paciente, um homem que é acolhedor, um homem que ele é temperado nas suas ações, um homem centrado nas suas palavras e tal, bababá. Aí eleito Papa, o final é absurdo, o final do filme é absurdo. É eleito Papa, o cardeal Benítez, ele é um hermafrodita. Ele, na verdade, é uma mulher que tem cromossomos masculinos e então ele é hermafrodita. E aí o Papa é hermafrodita e termina o filme assim. Termina o filme com a eleição de um Papa trans, podemos dizer, sei lá. E aí você vê assim o absurdo do roteirista do filme, o absurdo de todo a construção cinematográfica, como o exemplo da pessoa boa, da pessoa reflexiva, da pessoa é o mais oposto, seria aquilo que seria totalmente improvável acontecer dentro da igreja, né? Ou seja, ter uma mulher ou uma hermafrodita, enfim, termina assim o filme, com essa eleição. Então, o que acontece? Isso passa para toda a mídia, que é burra, passa para toda a população que aquele que possui a vida mais, mais diferente, que possui as ideias mais progressistas, mais revolucionárias, é a pessoa boa, enquanto aquele que vive a tradição é mal. E aí vem a grande questão aqui, que a gente precisa entender que o cinema, filmes como esse, não dão lucro nenhum. Não dão lucro nenhum. Quem é que vai olhar um filme desse? Quem é que vai assistir um filme desse se não dá lucro nenhum? Então como é que isso é produzido? Isso é produzido para defender uma agenda. Então alguém financiou esse filme. Aí a gente precisa seguir aquilo, follow the money, né? Vamos seguir o dinheiro. Para quem um Papa progressista iria ser bom? Ora, para os globalistas, para aqueles que querem
um domínio do mundo, que querem controlar a igreja de acordo com as suas intenções, um papa progressista que defenderia as ideias dos globalistas da esquerda. Então, o filme, ele com certeza foi financiado por uma agenda woke que promova um papa woke para que assim nós tenhamos um mundo melhor. Porque é só desse jeito que o mundo pode ficar bom. É só desse jeito que o mundo vai melhorar. Isso é totalmente ideológico. Então, assim, ó, o filme ele é absurdamente ideológico. Ele deixa muito claro qual é o perfil de papa que o mundo woke quer. Né? Ou seja, o máximo, o suprassumo do suprassumo, um papa trans. Né? Isso seria o ápice da igreja. E esse cara, o trans, ele é, entre todos os homens, o que possui mais virtudes visíveis. Enfim, meus caros, é um absurdo, não assistam, não percam o tempo de vocês. A gente tem que assistir porcaria para poder falar para vocês, né? Então, por favor, depois de eu ter me sujeitado a perder 2 horas da minha vida vendo uma besteira dessa, deixa o like, se inscreva no canal e nós nos vemos na próxima. Deus abençoe.